Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nos concede mais uma oportunidade, mais um momento, para a execução desse programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, aqui pela TVS News, para o Brasil e para o mundo, exclusivamente para abençoar, edificar a tua vida através do ensinamento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua noite e que tenha uma noite abençoada, uma noite cheia da graça e da virtude do nosso Deus para a tua vida. Quero louvar a Deus, a todos os queridos irmãos, a todos os líderes, cantores, a todos aqueles que apreciam e amam o ensinamento, seminaristas, teólogos. Deus abençoe a todos por estar conosco, prestigiando, apoiando, abençoando essa obra essa que pertence ao nosso Rei Jesus. Deus abençoe a todos que estão chegando pela primeira vez e a todos que já estão conosco no chat aqui do YouTube desta programação. Louvado seja Deus pela tua vida, por você abençoar, agregar e somar para que essa obra cresça, alcance as vidas, alcance cada vez mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus, pessoas que muitas das vezes não têm o alcance, a oportunidade de estar numa casa de oração, mas através dessa transmissão possa ouvir Deus falar dentro do seu ser e na sua alma. Deus abençoe por você estar compartilhando, se inscrevendo aqui no canal TVS News, se inscrevendo no meu canal Fábio Vladimir, aqui na plataforma do YouTube. Que Deus abençoe por essa iniciativa, que Deus te abençoe por você abençoar este crescimento para a glória de Deus. Estaremos fazendo uma pequena oração. Após essa oração, já adentramos na segunda parte do tema desta noite. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos por tua bênção, por tua graça, por tua bondade. Senhor, fica conosco, nos ajuda, nos orienta, esteja nos ajudando a cada um que possa estar compartilhando, ouvindo a tua palavra, Deus, que seja tudo para a tua glória, que seja tudo para o teu louvor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida. Irmãos queridos, quarta-feira passada nós falamos a parte primeira desse tema, verdade, em verdade e na verdade. Nós falamos a profundidade de quem é a verdade, o que é a verdade e estar na verdade. Então nós conseguimos entender que uma vida plena com Deus é uma vida de verdade, uma vida de sinceridade, uma vida próspera e abençoada na presença do Senhor. Nós precisamos cada vez mais atingir a excelência do serviço ao reino de Deus. Nós precisamos cada vez mais atingir aquilo que agrada ao Pai, não só em espírito e em verdade, mas também em obras. Não adianta eu estar na igreja e dizer que adoro o Pai em espírito e verdade, mas se não tiver as obras do crescimento do reino, de nada adianta. Eu preciso criar um equilíbrio, eu preciso casar as duas situações, adorador e servo, adorador cristão, adorador está na presença, ter a presença e viver na presença. Então, quando eu entendo esses propósitos de Deus, a qual Ele enviou Jesus para me salvar, para me fazer algo novo, me fazer coisas novas na minha vida, escrever o meu nome no livro da vida, me dar um novo cântico, uma nova razão, um novo fator de vida. Tudo isso é construído através de uma vida em Cristo, através do Espírito Santo em nós. Então, quando nós entendemos isso, passamos a ter vontade de analisar e viver a palavra de Deus. Coisas boas e interessantes é quando o cristão se interessa e se envolve na leitura bíblica e na meditação da palavra. Não é enganado, não é frustrado, não é levado por ventos de heresias, não é levado por filosofias, não é levado por ideologias vãs, malignas, filosofias que não levam a lugar nenhum, a não ser fora ao reino de Deus. Mas você tem hoje a oportunidade de estar conosco, interagindo, estar no chat, de estarmos sempre juntos, aprendendo da palavra de Deus. Palavra essa que Deus deixou para nos enxergarmos a verdade, estarmos nessa verdade. Que verdade é essa? Cristo é a verdade. E Cristo esteve e está na verdade. Porque Ele profetizava, Ele pregava, Ele ensinava com a verdade plena do Pai. Verdade plena porque Ele é a justiça de Deus.
ele é a justiça do Senhor. E por ele ser a justiça do Senhor, verdadeira, falava-se a verdade para as vidas. Hoje a palavra falando a verdade para as nações, nos trazendo uma realidade, nos trazendo um consentimento cada vez mais da verdade plena de Deus sobre a nossa vida. Analisamos um versículo bíblico em João no capítulo 8, versículo 51, diz: a verdade, em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. Jesus, quando ele traz essa realidade sobre nós, quando ele traz essa realidade para a igreja do Senhor, fazendo com que a igreja permaneça na verdade, na justiça de Deus, observando, analisando, esmiuçando, refinando essa palavra, para entender o que é necessário guardar essa palavra, para termos uma vida melhor com Deus, para ter os propósitos de Deus sendo executáveis executáveis do nosso ministério, na nossa vida familiar, vida sentimental, vida eclesiástica. Todas essas coisas necessita o guardar a palavra de Deus, o viver a palavra de Deus, para que o poder da palavra aconteça sobre nós, o poder da palavra aconteça sobre a nossa vida. Aí Deus, através de Cristo Jesus, pelo modo operativo do Espírito Santo, vai exercendo as suas execuções em nós, execuções sobre o seu povo. Mas para o povo sentir e receber as execuções de Deus, necessário é viver a palavra, guardar a palavra no seu coração, guardar a sua palavra, mentalizar a palavra, porque a Bíblia diz que temos que ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que eu tenho que ter de sorte o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando eu tenho essas duas bases principais, essas duas raízes espirituais, que é o sentimento que houve em Cristo, porque ele era a verdade, andava na verdade, o pensamento que teve Cristo, que é a mente do Senhor, nossa vida será uma vida verdadeira, cada vez mais certificada pelo poder que há em Cristo Jesus em nós. Então João, quando ele disse isso, através da inspiração da palavra, ele disse: guarda essa palavra, porque através dessa guarda nunca você terá morte espiritual, nunca haverá fraqueza. Por que você não terá fraqueza? Você não terá fraqueza porque a palavra está vivendo sobre vós, a palavra está em ti. Então, quando a palavra está em nós, temos vida em abundância, temos a presença de Jesus, temos a presença do reino. Então, quando nós temos a presença do reino, a presença de Jesus, automaticamente as situações adversas, dificuldades virão para nos enfraquecermos, até mesmo tentar duvidarmos da nossa fé naquilo que está sendo depositado. Se a nossa fé está depositada no Senhor, muitas das vezes as situações adversas, as lutas, dificuldades, faz com que tentamos tirar a nossa consciência firmada, enraizada com a fé que foi depositada na palavra, depositada em Cristo, no Senhor. Então é uma luta constante entre aquilo que você crê, aquilo que você acredita, por aquilo que está depositado na fé, na palavra, crê no Senhor Jesus como seu Salvador, teu Senhor, remidor, resgatador, alimentador, aquele que supre todas as coisas na alma, no nosso espírito, as demais coisas sendo acrescentada, cuidada, administrada pelo Senhor, e a liberdade dessa administração pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tendo a oportunidade de operar sobre aquilo que nós precisamos. Por que precisamos? Porque deixamos as nossas limitações, dar a vez, a oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe e opere sobre nossa vida. Então isso é guardar a palavra, isso é guardar a fé que foi depositada em nós. Quando nós guardamos isso, a atuação de nós para com Deus, sabe? Aquela reciprocidade do crente, do servo de Deus, da serva de Deus para com Deus, será melhor, será muito mais alegre, mais firmada, enraizada, porque uma reciprocidade
cheia da verdade da palavra, cheia do poder da palavra, aquele ânimo de estar na presença, aquele ânimo de meditar na palavra de Deus, vai sendo cada vez mais moldado, lapidado por Deus na nossa vida, porque nós estamos deixando isso acontecer, porque nós estamos deixando isso ser vivenciado pelo poder de Cristo Jesus. Então, quando nós deixamos essa vida de Deus sobre a nossa vida, aí não tem como nós estarmos fracos, não tem como nós estarmos tristes, abatidos, desanimados. Por quê? Nós estamos vivendo debaixo da promessa da palavra de Deus, pelo poder que há no Senhor. Então o poder transformador e regenerador, ele vai nos moldando, irmãos, para sermos melhores na presença de Deus. Lembra-se sempre um fator principal: sermos melhores na presença de Deus não é melhor do que o outro, não é ser competitivo em ser melhor do que o outro, mas sim melhor na presença do Senhor, ter mais espiritualidade, batalhar por mais santificação, batalhar pelo o desejo de orar, o desejo de buscar a tua presença, desejo de estar nos trabalhos de ensinamentos, desejo de estar nos trabalhos de oração. Isso são os ingredientes, as raízes, a semente para que a minha fé, nossa fé, seja moldada, construída, a palavra estruturada. Crente precisa ser estruturado, crente precisa ser estruturado na palavra de Deus, estruturado no Espírito Santo, estruturado os dons do Espírito Santo, estruturado pelos talentos que Deus te deu sobre as tuas mãos, ser cultivado, moldado, administrado e crescente na presença do Senhor. Isso faz a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem, daqueles que querem e daqueles que venham dizer que querem, mas a sua postura, a sua forma de ser, a sua forma de falar não demonstra para Deus que realmente quer mais de Deus, quer mais estar na presença do Pai, quer mais estar na presença da obra, fazendo com que a obra cresça, orando em prol da obra de Deus, orando em prol dos irmãos, para que sejam mais cheios do Senhor, mais cheio da palavra, cheio da presença, para que sejamos diferenciados diante de uma sociedade incrédula, que não crê no poder, que não crê na palavra, que não crê na vinda de Jesus, que não crê na presença de Jesus, mas como a palavra diz, que o mundo jaz do maligno, mas as fraquezas espirituais que está invadindo o povo de Deus, conciliando no jaz do mundo, ou seja, está morrendo nas mãos do inimigo, nas mãos do mundo, e está perdendo as suas forças de prosseguir avante na presença de Deus, porque não está conseguindo enxergar mais a verdade que o resgatou, a verdade que o salvou, a verdade que foi lançada para a nossa vida, para termos força e situações fortalecidas para realmente descrever a palavra de Deus, que diz no capítulo 8 de Romanos, que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E se nós somos mais do que vencedores, não está contextualizando apenas em vitórias terrenas, não está contextualizando apenas em bênçãos terrenas, mas ele está contextualizando em bênçãos espirituais, em situações espirituais, os sinais de Deus, sabe, as bênçãos de Deus, aquilo que está retido, aquilo que está prestes a entregar sobre nossa vida, e muitas das vezes não estamos enxergando, não conseguimos ver, porque não estamos vivendo essa verdade, não estamos mais conseguindo viver essa verdade que está sobre nós. Nós somos negligente à obra do Pai, nós somos negligente às coisas às vezes de Deus. Por quê? Porque às vezes preferimos o nosso bel prazer,
preferimos nossas próprias razões, nossas próprias situações, ao invés das coisas de Deus que foi dada para nós estarmos realizando para o crescimento do reino. Vamos ver o outro versículo comigo? João no capítulo 8, versículo 58. Olha só o que a palavra de Deus diz. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Diante de um conflito de interesse de religioso aqui dessa passagem, mas Jesus disse que antes mesmo de todas as coisas, Ele é. Antes mesmo que o mundo fosse fundado, Ele é o Senhor. Então, quando eu acredito que Jesus é o meu Senhor, quando eu acredito que Jesus é o meu administrador, o meu rei, aquele que está acima de tudo, então eu estou lançando a minha esperança, eu estou lançando sobre Ele as minhas ansiedades, eu estou lançando sobre Ele as minhas forças, para que seja fortalecida sobre Ele, eu estou lançando para Ele objetivos, para ser revestido, Efésios 6:11, revestido de toda a armadura de Deus, do pé, do alto da cabeça, do evangelho, do capacete da salvação. Todo esse revestimento que está descrito lá em Efésios 6:11, nos traz o quê? A moldura do crente vitorioso na guerra, porque através desses elementos nós conseguiríamos ser alcançado mais por Deus, porque através desses elementos nós conseguimos se santificarmos, nós conseguimos ter ânimo e vontade de orar, ânimo e vontade de jejuar, ânimo e vontade de estar meditando nessa palavra, porque a palavra é que nos ajuda a vencer, a palavra que nos ajuda a estarmos firme, fortalecido na presença do Rei. Então, e aguardando a sua presença. Se eu estiver longe da palavra, eu estou longe do próprio Cristo. Cristo é a palavra. Eu estou longe dessa verdade. Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu estou longe da verdade, eu estou longe do caminho. Se eu estou longe do caminho, eu não tenho a palavra. E se eu não tenho a palavra, não tenho a verdade. Então, uma coisa liga a outra, porque é um só. Então, quando estamos ligados na verdade de Deus, estamos ligados no próprio Cristo, na justiça do Pai, na justificação do Pai, que foi através de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, quando eu creio dessa forma, eu acredito, o meu credo religioso, o teu credo religioso, sendo Cristo que te salvou, que morreu, lançou o teu espírito na cruz do Calvário ao Pai. Então, quando nós acreditamos e que no terceiro dia Ele ressuscitou com grande esplendor e com grande glória, Ele ressuscitou marcando a veracidade da sua palavra, marcando a veracidade dos teus ensinamentos. Então, quando eu acredito nessa verdade, nessa veracidade, haja transformação, haja o que? O poder de Deus atuando sobre nós. Jesus nos ensina dizendo: todo aquele que crê nele fluirão a água da vida sobre o seu ventre. Água essa que nos transforma, nos muda e nos faz uma nova criatura, um novo ser e um novo viver. João no capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, observe comigo: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Então tudo é um propósito e um plano de Deus. Quando Deus fez o início da sua missiologia, enviando Cristo para nos salvar, e estabeleceu a missão do Pai, colocada sobre o Filho, e o Filho fazendo a missão que foi dada pelo Pai. Então Ele disse: eu tenho o meu tempo, eu tenho minha parte, mas a igreja do Senhor continuará fazendo as suas obras, obra de salvação, obra de evangelização, obras assistências sociais, obras de ajuntamento para adoração, obras de ajuntamento para envolvimento espiritual, para que o Espírito faça uma grande obra. Então, através desses feitos, que significa a igreja de dentro para fora,
de dentro do revestimento para fora as nações, que significa a eclésia. Então, quando nós entendemos esses atributos da igreja, nós vemos a igreja que caminha na verdade, a igreja que está na verdade, porque o envolvimento principal dela não é o teatro, não é o picadeiro, não é o emocionalismo, não é algo de aparência, mas o principal foco dela é a salvação das vidas, a salvação das almas. Igreja que tem esse foco de salvação das almas, de vida ser alcançada pelo reino de Deus, essa é a igreja de Cristo. Essa não é a igreja orgânica e nem igreja humana, mas é a igreja de Cristo. Igreja salva, igreja que liberta, igreja que faz a obra. Por que a igreja que liberta? Porque ela é porta-voz do reino, porque ela está sendo a representante do céu, representante do Senhor. Então a igreja com as suas obras, ela tem o poder de, através de Cristo que está nela, o Espírito Santo, trabalhando e libertando as vidas. A Bíblia nos ensina a entender que ele veio nos convencer do nosso pecado e do nosso juízo. Então todo dia o Espírito Santo, uma das maiores tarefas, por todo aquele que já está caminhando na presença de Deus, uma das maiores tarefas do Espírito de Deus é nos convencer dos nossos pecados, nos convencermos que precisamos cada vez mais diariamente do Rei Jesus, nos convencendo que cada vez mais precisamos entendermos que somos miseráveis por causa das nossas falhas, nossas faltas e nossas fraquezas, e ele nos convence através disso, e através desse peso é onde entregamos em oração ao Pai para que nos justifique, Senhor, nossas falhas, nossas fraquezas e nossas faltas, através da tua misericórdia e através do teu perdão. Então somos alcançados todo dia através dessa petição e através de Cristo, que a Bíblia diz em capítulo 8 de Romanos, que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim, por você e pela igreja do Senhor na face da terra. Está intercedendo pelos seus, está intercedendo por todo aquele que está crendo e vivendo a sua palavra e a sua obra. É o Espírito Santo, na sequência do capítulo 8 de Romanos, está escrito que ele intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, mostrando o verdadeiro sentido de viver a palavra, de viver essa verdade. Então os gemidos inexprimíveis, que significa com pranto, com choro e com rogos, o Espírito de Deus está falando ao meu e ao teu respeito diante do Pai, está falando a sua vida, a sua estrutura emocional, a sua estrutura espiritual. O Espírito do Senhor está falando diante do próprio Deus, ele está falando pela tua vida, e muitas das vezes achamos, pensamos, ou então o inimigo tenta colocar na cabeça das pessoas, como comichão nos ouvidos, colocar a heresia, dizer que Deus não se importa por nós, que Deus não está no negócio, que o mundo já era e já acabou, nem Deus controla. O inimigo, com essa falácia, com essa mentira, ensinando a muitos em que o mundo não tem mais jeito. O mundo jaz do inimigo, porque Deus está permitindo isso ser assim. Mas por que Deus permite ser assim? Porque precisa cumprir a palavra, precisa cumprir as profecias, precisa cumprir as revelações, porque a palavra é verdade. Então, se há os acontecimentos de filho contra pai, os sinais, guerras, rumores, a natureza se revelando, isso tudo são sinais do princípio das dores, os sinais a qual Jesus está prestes para voltar e levar o seu povo lavado, remido e de boas obras, o povo que andava na verdade, o povo que tinha essa verdade. Então Cristo virá e quando ele estiver sobre as nuvens, e quando o seu pé tocar no monte da oliveira, o Espírito de Deus arrebatará um povo que creu, que sofreu por causa do Evangelho, que renunciou à sua própria vida por causa deste Evangelho, que acredita cada vez mais
piamente do poder desse evangelho, que acreditou sempre que um dia ele viria. Então esse povo que estava com essa mentalidade e com esse exercício de vida, é esse povo que o Espírito Santo tirará, arrebatará a sua alma e levará diante dos anjos para colocar uma novas vestes, para ser apresentada diante do noivo, para ser apresentada diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Então ele será apresentado, haverá um grande encontro do Rei Jesus com a sua noiva. Noiva que foste fiel até mesmo no pouco, mas no muito receberá. E haverá um grande encontro, uma grande festa no céu, aonde a igreja estará separada. Enquanto o mundo está havendo o grande procedimento do início da nova era e do anticristo sendo estabelecendo o seu grande poder. E enquanto isso está acontecendo na terra, a igreja está no céu de glória, a igreja está no céu da verdade, o céu prometido, o céu para aqueles que venceu a si mesmo por causa do amor de Cristo. O céu prometido por todos aqueles que meditou na veracidade desse evangelho, na veracidade da oportunidade de ter o Espírito Santo sempre falando conosco, que precisamos melhorarmos nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nossa vida de comunhão com Deus e com a igreja, para realmente alcançarmos um espaço diante do céu de glória, aonde não haverá tristeza, não haverá dores, aflições, não haverá briga, não haverá morte, não haverá rancor e nem ódio, mas simplesmente estará estabelecido sempre naquele lugar a glória e a glória do Deus Altíssimo sobre todos aqueles que foram vitoriosos, porque andaram nessa verdade, esteve na verdade e falavam a verdade. Então isso é uma transformação de vida. Isso não tem nada a ver, meus queridos, e a todos que estão conosco nessa transmissão, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver em ser religioso. O que tem a ver isso é mudança de vida. O que tem a ver isso é o aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador da tua vida, o único escritor da tua história. Cristo, o único que pertence sobre todas as coisas, o Deus vivo, o Emanuel, que significa o Deus conosco, o Deus presente sobre nós. Então, quando nós estamos derramando a nossa fé nessa estrutura, somos estruturados, e quando somos estruturados, louvado seja o nome do Senhor, assim temos vontade e desejo de fazer a obra do Pai com mais desejo, mais vontade e mais alegria, não por obrigação de ministério, não por imposição de ministério, e nem por força e nem por violência, mas por amor, por desejo de reciprocidade para com Deus, para contemplar as mais preciosas, maravilhosas e abençoadoras mãos de Deus sobre nós. Sabe o que é isso? Resposta de Deus sobre todos aqueles que o temem e têm reverenciado ao Pai sobre a tua vida. Engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Observe um versículo da palavra de Deus comigo, em João, no capítulo 14, versículo 17, e diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa declaração que Cristo Deus deu sobre em João no capítulo 14, que o mundo, segundo jaz do inimigo, que o mundo que está prestes a ser destruído espiritualmente, anda segundo apenas a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer, não reconhece a grandeza de Deus, não reconhece as maravilhas do Senhor. Esse mundo já está destruído, não tem mais resgate. Por que não tem mais resgate? Porque anda segundo o seu próprio pecado e segundo a sua própria abominação. Então esse mundo que está nas trevas, assim como a Bíblia também nos ajuda a entender,
no capítulo 1 de João, que diz que o Senhor Jesus era o verbo vivo de Deus. Ele estava com Deus, o próprio Deus habitou sobre os homens de dores, nas trevas, não o compreenderam e não entenderam. A mesma coisa aí vai acontecer quando vir Jesus no arrebatamento. Os homens de trevas, homens de dores, homens abomináveis, civilizações que não têm nada e não querem nada com Deus, não compreende essa vinda de Jesus, não entende a vinda do Mestre. Sabe por quê? Porque a sua mente está cauterizada pelo mal, a sua mente está cauterizada na apostasia da fé. O que é apostasia da fé? Que muitos têm deixado a palavra porque não resistiram às situações, provações, não resistiram o compromisso com a palavra. Então muitas pessoas têm deixado Jesus, não pediram a Deus: Deus me ajuda a aumentar e fortalecer o meu encontro que eu tive com Cristo, o meu encontro que eu tive com o Senhor, para eu não desanimar e rejeitar a tua promessa, e rejeitar a tua palavra, e a tua vinda que está prestes para acontecer. Então a apostasia é isso, a rejeição da fé, a rejeição da palavra. Então, quando o mundo que não pode ter esse espírito, que nós contemplamos aqui na leitura bíblica, Espírito com a letra E maiúscula, referindo ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo que o mundo não pode. Por quê? Porque o Espírito é santo, e o mundo não é santo, o mundo não anda em santidade. Então o mundo não pode recebê-lo, não pode compreendê-lo, não pode tê-lo, porque não anda segundo a vontade do Pai, não anda segundo a vontade da palavra. Então se o mundo não anda conforme a vontade da palavra, segundo a vontade dessa verdade, jamais esse mundo possa conhecer. Mas todo aquele que está na verdade, que procura conhecer essa verdade que liberta, verdade que transforma, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade essa que precisamos conhecer constantemente para sermos libertos, para agradar e ter uma vida de separação do mundo e viver para Deus, diante de um mundo de trevas. Mas Deus é o nosso guia, Deus é o nosso orientador, nosso instrutor, mesmo no mundo de trevas, porque nos ajuda a entender as coisas certas, as coisas honestas, as coisas corretas, e o caráter de Deus, de Cristo, vai vivendo sobre nós. Louvado seja Deus. Então quando nós estamos dentro desse grupo que agrada a Deus, sabe o que vai acontecendo? Aí eu consigo enxergar o Espírito Santo sobre a minha vida, enxergar suas obras sobre a minha vida, conhecendo Ele como Ele é, as atitudes, a sua forma de ser, de operar, os modos operantes do Senhor sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre o lugar acadêmico. Então todas essas coisas, o Espírito vai trabalhando, vai exercendo grandes obras, e quando ele vai exercendo grandes obras, é a mudança de vida. João no capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai e testifica de mim. Amém? Então observe, é isso aí. Quando vier o Espírito da verdade, o compromisso do Espírito da verdade é trabalhar sobre a nossa vida. E quando ele vai trabalhando na nossa vida, ele nos consola, nos ajuda a entender o plano que está sendo traçado pelo Pai sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Isso é importante, entendermos isso. Aquele que nos consola diante da situação. Jesus foi para o Pai e enviou um Consolador. Para quê? Para continuar as obras divinas, o formato divino, atitudes divinas sobre nós, para
para que nós não ficamos desamparados. Não adianta conhecer a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, mas se eu não entender a revelação dela, o poder dela sobre a minha vida, eu jamais querer estar nessa palavra, porque a palavra não tem efeito. Se a palavra não tem efeito, não tem mudança de vida, não tem libertação. Se a palavra não tem efeito, é apenas texto, é só conhecimento. Mas Jesus nos ensina que nós precisamos ter a graça e o conhecimento. Graça, a presença de Cristo, o favor imerecido de Cristo sobre nós, a presença plena de Deus sobre nós, e o conhecimento de Cristo sobre nós, conhecimento da palavra, conhecimento daquilo que Deus tem para entregar a nós. Quando conhecemos a forma de Deus sobre a nossa vida, assim como Jó no capítulo 42, eu só ouvia Deus quando ele estava por ouvir alguém falar, ou por ouvir algo, mas agora eu sei como ele é, eu conheço. Meu Redentor vive e me levantará sobre as nações. Então ele entendeu e compreendeu que não era só ouvir, não é só o escutar a palavra, mas era o ouvir e viver, ouvir e ter, ouvir e ser na presença do Senhor. Então isso faz com que realmente o milagre, sabe aquele milagre que você está orando, sabe aquele milagre que você está pedindo, sabe aquela oração que você está sempre pedindo nos cultos e parece que não vai acontecer? Dois propósitos precisam acontecer: mudança da sua comunicação, pedir a Deus estratégia para viver cada vez mais o alcance daquilo que você está pedindo na oração. Além da estratégia, aí vem a sua determinação e do foco de você querer cada vez mais aumentar a sua esperança sobre a tua oração, acreditar na tua oração. Tem gente que não acredita mais na oração, tem gente que ora mas não acredita mais, tem gente que ora mas não confia mais, tem gente que ora mas não tem mais esperança, tem gente que ora por orar. Tem gente que ora e acha que já orou, já pediu, mas a obra de Deus é pela força. A obra de Deus, o resultado é pela força, assim como o céu é conquistado pela força, sabe? É a luta, é a guerra. Então Deus me dá estratégia para eu mudar minha oração, me dá estratégia para eu saber me comunicar contigo, saber falar. Coloca, ó Pai, o Espírito, as palavras corretas para me apresentar, expressar diante do Senhor, para eu estar agradando na tua presença. Então isso significa ter o que? O Consolador como orientador, Consolador como a inspiração divina, o Consolador para aquele que nos ensina a ser melhores na presença de Deus, Consolador a ter zelo na casa de Deus, Consolador que nos ensina a observar a casa de Deus e fazer com alegria a obra do Senhor. Então tudo isso é o Espírito Santo que está trabalhando na vida dos seus, é o Espírito do Senhor que está fazendo grandes obras. E se o Espírito Santo faz grandes obras, na parte final desse versículo 15 e 26 que nós lemos, diz que o Espírito da verdade procede do Pai e testifica de mim. Então você, através do Espírito, a igreja através do Espírito vai sentindo e recebendo o que? A presença contínua do ensinamento de Jesus. Irmãos, se nós não tivermos o ensinamento de Jesus, se eu não amar os ensinamentos de Jesus, se eu não pedir a Deus, me ajuda a aprofundar nos ensinamentos de Jesus, estarei fraco na mentalidade, estarei com o coração aberto às heresias e os ventos de ensinamentos contrários daquilo que você aprendeu, porque você não está alimentando isso sobre a tua vida. E importante é quando valorizamos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos na casa do Senhor, porque queremos enxergar e ver e contemplar a verdade do Pai. Eu não quero contemplar a verdade do Pai em cultos aleatórios, eu quero contemplar a verdade do Pai também nos ensinamentos. Eu quero contemplar a verdade do Pai, Ele falando comigo nos seus ensinamentos, na sua instrução e nos seus estatutos. Aí sim eu serei, nós seremos o que? Cristãos aprimorados,
lapidados, moldados pela palavra, e com certeza o Deus será glorificado e engrandecido através dessa obra, para a glória do Senhor. João no capítulo 16, versículo 20, observe comigo o que está escrito: na verdade vos digo, que vos chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vos estarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Engrandecido é o nome do Senhor. Então tudo isso, meus queridos amados irmãos, são projetos de situação. Jesus disse, em verdade, ele fala, de mim que sou a verdade, e em verdade que é a palavra, vós hoje chora, o mundo se alegra, mas vai chegar um dia que o mundo se lamentará, e todos aqueles que estiverem na presença se alegrarão. Vai chegar uma hora que a nossa tristeza perante as dores, as aflições diárias, as tribulações do dia a dia, nos concede o quê? A tristeza e o choro. Mas vai chegar um dia que essa tristeza se converterá em alegria, se converterá em certeza daquilo que você passou e da recompensa. Então tudo isso será produzido, honras e glórias ao nome do Senhor, por você ser honrado, porque você esteve na presença do Pai, porque você esteve na presença da palavra, então você recebeu a honra do Pai. Jesus Cristo nos disse, em João capítulo 12, depois daquela festa, quando ele estava sendo receptivo perante os gregos, quando ele disse, aquele que está em mim, eu estou nele, e quando eu estiver o meu servo, eu também ali eu estarei, porque aonde está o Filho está o Pai, e aonde está o Pai está o Espírito Santo, e assim o Pai o honrará. Então isso é a dupla honra de Deus sobre todos aqueles que estão em Cristo Jesus, sobre aqueles que estão se esforçando, porque viver a palavra de Deus é um esforço. Viver a palavra de Deus é atitude. Viver a palavra de Deus é negação de si mesmo, é rejeição de si mesmo, deixar que ele cresça, que nós diminuamos. Viver a palavra de Deus é força. Viver a palavra de Deus é conquista. Viver a palavra de Deus é olhar e contemplar os sinais de Deus. Viver a palavra de Deus é ver o resultado dos cuidados de Deus sobre a nossa vida, o suprimento do Senhor sobre a nossa vida. Isso é viver a palavra de Deus. Mas muitas pessoas querem o resultado da palavra, mas não querem viver a palavra, porque muitos julgam que a palavra é pesada no servir, muitos julgam que a palavra é dura, mas a palavra é aquela que nos conflita, é aquela que nos enfrenta o nosso ego, enfrenta o nosso bel prazer, enfrenta as nossas atitudes humanas, enfrenta a nossos pensamentos ruins e maus, às vezes humanamente dizendo, e a palavra nos ensina e nos conflita, nos lava para sermos novos, nos lava para sermos purificados pelo Senhor, nos lava para sermos mudados, transformados e crescer sobre nós o que? A glória de Deus sobre a nossa vida. Esse é o propósito da palavra. E quando vem a glória de Deus crescendo sobre a nossa vida, porque não estamos se importando em si, despertarmos na palavra de Deus, aí vem crescendo sobre nós a glória de Deus, a presença de Deus, a virtude do Senhor sobre a nossa vida. E aí o que vai acontecendo? Deus se agrada, Deus se alegra, e a resposta da oração, vem a resposta da petição, vem porque você está produzindo para Deus alegria, você está produzindo para Deus honra, adoração e reverenciando o teu chamado em Deus sobre a tua vida, reverenciando o sangue que verteu na cruz do Calvário para te dar vida e vida com abundância, reverenciando a água da vida que jorrou para todos aqueles que querem o receber. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma que a Bíblia nos ajuda a entender que quando nós estamos nessa presença, há transformação. João no capítulo 17,
versículo 17, olha só o que está escrito, a palavra, Jesus dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração de Cristo, a oração que muita gente conhece, em 5 versículos primários desse capítulo 17, Jesus ora por si só, ele ora para acalmar, ele ora para o Pai, uma comunhão, uma comunicação, ele pede ao Pai um alívio do Espírito para ajudá-lo, mas o desejo de Jesus, o divino, brada mais alto do que para ele mesmo. Então, a partir do versículo 6 até o 23, ele ora aos discípulos, consequentemente ele ora pela igreja, dizendo que a igreja estava no mundo, mas não é do mundo. Pai, santifica na verdade, porque a tua palavra é verdade, tua palavra é a realização de todas as coisas. Separa esse povo do mundo e deixa eles na tua verdade, porque nós estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, transporte, alimentação, vestimenta, negócios, valores, capital financeiro, tudo isso pertence ao mundo, que através dessas coisas precisamos para a nossa vida fluir e caminhar diante da sociedade. Mas Jesus falou, nós não pertencemos a este mundo, nós não somos desse mundo, nós temos visão do alto. O apóstolo Paulo disse em Colossenses que nós devemos ter pensamento de cima, pensamento do alto. Da onde vem o salmista, que ele continua também ligando os versículos, da onde vem o nosso socorro, nossa esperança, nosso refúgio vem do alto, nosso refúgio vem das camadas espirituais de Deus sobre a nossa vida. E quando nós temos esse refúgio, nós temos essa confirmação espiritual de Deus, aí nós somos o que? A oração de Jesus, santificado pela palavra, santificado pelo poder que atua em nós, louvado seja Deus. Então a verdade plena de Deus vai sendo o resultado dessa transformação. A carta de Paulo em capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 10, está escrito, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, mas por causa do pecado, mas o Espírito vive, por causa da justiça. Então Cristo é o que vivencia, Cristo é o que nos dá força, a luz que nos faz ser a luz de Deus, nos constituindo como a luz do mundo, o sal da terra. Então ele nos vivifica, nos coloca a verdade plena, que é a vontade do Pai sobre nós, e vai matando, nos deixamos mortos pelo mundo, mortos pelo nosso próprio pecado, porque agora temos a vida da separação, a vida da comunhão, a vida da junção com o Pai, através da palavra que é Cristo Jesus. Então, se nós temos esse Espírito que vive em nós, o Espírito humano, sincronizado com o Espírito Santo, é a comunhão do Espírito humano, esse fôlego, junto com o Espírito Santo, aí o Espírito Santo pega a palavra e alimenta a nossa alma fica cheia da palavra, nossa alma sustentada pela palavra, e o nosso espírito, que vai sendo cuidado pelo sincronismo, pelo Espírito Santo, aonde brota-se a alegria e esperança, aí força, porque a Bíblia nos ensina, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você está alegre, produzindo em Deus o sincronismo do Espírito Santo, você está alegre na presença de Deus. Tudo isso se chama presença, está na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixando ele nos mortificar-vos. Nosso corpo agora é mudado e transformado pelo Senhor. Todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. As coisas, nosso modo de falar, de agir, de pensar, tudo se faz novo, porque entrou agora em nossa vida a novidade de Deus, chamada Jesus Cristo. A novidade de Deus é com o Espírito Santo. Então todas essas coisas nos faz ser novo, mudado e transformado. Efésios capítulo 4, versículo 15, observe comigo: e antes mesmo, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo em amor, naquele que é a cabeça. Irmãos queridos, tudo está ligado a Jesus, não tem jeito, não adianta, tudo está ligado com aquele que é a verdade, por aquele que tem a verdade. Jesus é a nossa cabeça, a cabeça da igreja, nós somos o seu corpo, então estamos ligados a ele, porque a cabeça nos orienta, nos ajuda, nos instrui para crescermos na sua presença, crescermos em amor, em virtude, em esperança, cheio da razão de Deus, cheio das bênçãos e das promessas de Deus. E quando tem um amor a Deus, amor à obra, existe o exercício da palavra, que disse que amando a Deus sobre todas as coisas, e amando ao seu próximo como a ti mesmo. Então os dois grandes exercícios da lei, os mandamentos de Cristo, que foi estabelecido através da expressão do amor, e quando há essa expressão do amor, nós vamos crescendo na presença do Pai, crescendo na presença do Espírito. Aí o Espírito Santo leva ao Pai essa confirmação de obras. O Espírito Santo leva ao Pai todas as coisas que está acontecendo diante da nossa vida, nosso sentimento, nossa forma de agir e de pensar. Porque se eu creio dessa forma, por que eu creio? Porque a Bíblia nos ensina a entender que Ele vive em nós. Quando nós somos separados por Cristo desse mundo pecaminoso, nós temos o Espírito de Deus vivenciando sobre nós. Nós temos agora a promessa do Espírito: enviarei o Consolador, que estará com todos os dias, estará convosco. Enviarei aquele que o mundo não pode receber, enviarei aquele que o mundo não possa perceber e nem ver, mas vós percebereis e vereis. Então essa palavra de Cristo é a palavra que se confirma, que quando o Espírito de Deus está sobre nós, vivenciando sobre nós, trabalhando no nosso interior, moldando nossos sentimentos, moldando, confortando a nossa vida, então nós vamos entender: grande é o Senhor Pai, que através do teu Santo Espírito está cuidando de nós, aleluia, está cuidando da nossa vida. Coisa boa é ter essa certeza, meus amados, que estamos debaixo dos cuidados de Deus. Mas para isso acontecer, eu não posso só querer estar vivendo as misericórdias de Deus, até porque um dia ela vai se acabar nesse mundo, mas eu preciso viver o que? A presença do Pai, preciso viver a presença do Espírito e do próprio Cristo sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós temos essa certeza, nós vamos lá para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Isso vai acontecer por todos aqueles que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que entraram na apostasia, todos aqueles que esteve na presença, mas hoje não está na presença, precisa ter um encontro com Cristo, precisa voltar à palavra, precisa voltar. Mas eu não tenho força. Mas você tem uma voz, e através dessa voz você consegue pedir. Você tem uma voz, que através dessa voz você consegue suplicar. Você tem uma voz, que através dessa voz você pode estar falando com Ele: Deus, me dê força para eu me reencontro, me dê forças para eu voltar ao Evangelho, porque eu sei da verdade, eu já ouvi essa verdade, mas alguma situação, alguma provação, algo do inimigo me fez sair da tua presença. Deus te chama nessa noite, Deus nos chama para compromisso fiel e verdadeiro na sua presença, porque assim como nós lemos esse versículo, que diz que todos aqueles que estarão de fora serão julgados, serão lançados no fogo ardente constantemente, mas todo aquele que o creram, todo aquele que voltaram para o Senhor, enquanto a porta da salvação está aberta, esses serão lavados e remidos, e serão salvos. Deus chama para a salvação todas as nações, mas todas as nações têm o livre-arbítrio e o poder de escolha. O aceite do poder está em tuas mãos, para você nessa noite aceitar somente a sua vida, ou a vida de Deus sobre a tua vida.
Você tem o poder de escolha. Isso Deus não tirou. Isso o inimigo não tirou. O poder de escolha está entre vós. E você tem esse poder de selecionar isso. Se você quer Deus e ter uma vida plena com Ele, e falar: Deus, me ajuda, eu preciso ter salvação e o Salvador sobre a minha vida. Constrói em mim, ó Pai, uma fé inabalável. Constrói em mim uma fé construída, fortalecida pelo Senhor. E Deus está prestes para fazer isso em vós. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Nós precisamos dar sempre o primeiro passo, para que através desse primeiro passo se caracteriza como a liberdade de escolha e do aceite a Senhor e a tua palavra sobre a nossa e a tua vida. Isso faz a diferença. Então Deus chama, não é só apenas em palavras, não é apenas em escutar, mas é de ouvir. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra, o conserto, a instrução, o que o Espírito Santo diz às igrejas. Estes são os bem-aventurados. Mas todos aqueles que o rejeitam, a palavra da promessa, estarão fora do livro da vida, não serão encontrados diante daquele grande dia. E quando chegará diante do Senhor Jesus, Ele dirá, assim como diz em Mateus 7:21, ninguém aqui te conhece, ninguém ouviu falar sobre vós, porque você não teve nada conosco e nada comigo. Será lançado no fogo constantemente, onde haverá, a Bíblia diz, pranto e ranger de dente. Mas se você não quer isso sobre a tua vida, o poder de escolha está entre você. Ainda que o programa está acabando, mas faça uma reflexão. Jesus te chama para uma novidade de vida e uma nova história. Ele é a verdade, é o caminho, Ele é a instrução. Ele é a nossa cabeça para nos levarmos ao caminho da salvação. Através das obras vicárias de Cristo, através do seu sacrifício lá na cruz, me deu a garantia, porque eu aceitei, ainda não sabendo que Ele me aceitou primeiro, diante dos homens, aceitando e mostrando que eu aceitei, e esse aceite me deu o direito de estar escrito o meu nome, e todo aquele que o aceitou, escrito o nome dele, o seu nome, no livro da vida, que naquele grande dia, o único que é digno, o Cordeiro de Deus, o único que é digno, que desatará esse selo, e abrirá o grande livro, e falará o nosso nome. Louvado seja o Senhor, Rei da Glória. Então medite e reflita sobre isso, peça força para o Senhor. Tempos trabalhosos estamos passando, tempos difíceis e complicados, guerras espirituais, nós estamos sendo combatidos, enfrentamentos, aonde Deus está querendo ver da sua igreja, aqueles que servem e aqueles que não servem. Então fique conosco, ó Pai, o teu Espírito, para ajudarmos a ter força na tua presença. Deus te abençoe e te dê graça. Deus continue te ajudando nessa missão que você está tendo na presença do Senhor. Deus te dê força para você ainda evangelizar, ser evangelizado, fazer a missão e ter a missão. Que Deus continue abençoando a cada um que esteve conosco nessa noite, nos dando a oportunidade, a alegria, por você estar contemplando essa programação, esse ensino dessa noite, de Em Verdade e na Verdade, parte 2. Que Deus continue te dando essa verdade plena na tua vida, em toda a vossa maneira de viver. Amém? Quarta-feira que vem estaremos aqui, novamente, se Deus assim permitir, com mais um programa, Momento Bíblico, aqui pela TVS News. Sempre às quartas-feiras, às 21 horas. Amém? Compartilhe, se inscreva nesse canal, também no meu canalzinho, Fábio Vladimir. Abençoe essa obra, esteja sempre abençoado pelos temas bíblicos que existem nesses canais, para abençoar a tua vida, para edificar a tua vida. Que Deus abençoe, tenha uma continuidade de semana abençoada, e tenha uma boa noite em Cristo Jesus.